O Fantástico destaca a caça a um assassino em fuga que vem aterrorizando famílias no centro-oeste brasileiro. Lázaro Barbosa invade casas e é acusado de matar 5 pessoas nas últimas 2 semanas. 300 policiais estão atrás dele. Até hoje, no 12º dia de buscas, não conseguiram capturá-lo. Nossos repórteres no Distrito Federal, em Goiás e na Bahia, reconstituíram a trajetória de crimes de Lázaro nos últimos 13 anos. Um homem violento, cruel e imprevisível. Tropa, firme! Buscas a pé, a cavalo, de helicóptero, em rios, matas, casas, com o reforço de voluntários que ajudam com a alimentação dos policiais e de moradores armados. Vamos pegar, se Deus quiser. Nossa primeira intenção, não deixar de fazer mais vítimas. Tá aqui, ó. O terror de quem não sabe se está seguro. A vizinha que foi botar o lixo cedo, viu ele passando. Desde a semana passada, uma fuga de 80 quilômetros do Distrito Federal para Goiás. As equipes de busca usam drones com sensores de movimento e câmeras especiais. É um problema complexo, é um problema grave, é um problema de muito difícil resolução, mas que nós estamos avançando a cada dia. Lázaro Barbosa, 32 anos, vem apavorando populações inteiras do Centro-Oeste. Do mesmo jeito que ele fez 13 anos atrás na Bahia, como mostra agora a repórter Luana Assis. O primeiro crime cometido por Lázaro aconteceu nesta casa. Na madrugada do dia 17 de novembro de 2008, ele entrou aqui armado, procurando uma vizinha que havia fugido dele minutos antes. O dono da casa, José Carlos Benício de Oliveira, conhecido no povoado de Melancia como Carlito, perguntou o que estava acontecendo e foi baleado a queima-roupa. Carlito foi morto pelo mesmo homem que no dia anterior havia almoçado com a família dele. Melancia fica em Barra do Mendes, interior da Bahia, onde Lázaro morava. Ele tinha 19 anos. A viúva de Carlito conta que Lázaro era de casa. Ele almoçava, ele jantava, ele assistia filme com os meninos meus. Pode dizer que foi criado dentro de casa. É uma pessoa ótima dentro de casa. O jeito que a gente tratava ele dentro de casa, ali, a gente não esperava que ele ia fazer isso de maneira nenhuma. 3 horas depois, ele matou o pai do Edjalma, que até aquele momento também tinha boa impressão sobre Lázaro. Boa pessoa, mas ficou estranho assim, e bebia muito. A mãe de Lázaro diz que depois desses assassinatos não quis tentar entender o que aconteceu com o filho. Sobre o que vocês conversavam? A gente conversava só coisa boa. Só sobre serviço, essas coisas assim. Dona Eva conta que eles não se veem há uns 2 anos. Diz que para ela, Lázaro sempre foi bom filho, mas que espera que a justiça seja feita. Ele tem que se entregar. Não tem outra opção. Se for comprovado que todos esses crimes foi ele, o que eu acho é que ele tem que pagar. O delegado que investigou os assassinatos diz que, assim como acontece agora no Centro-Oeste, na época a população do povoado baiano ficou muito assustada. As pessoas saíam de suas roças, vinham para a cidade para ficar com as famílias, com medo dele invadir uma propriedade e cometer outro homicídio. E nós tivemos uma dificuldade absurda para efetuar a prisão dele. Durante a fuga dele, ele dormia nas árvores e via as equipes passando por baixo. Ferido durante as buscas, Lázaro acabou se entregando. 10 dias depois de preso, conseguiu fugir. E houve uma rebelião em Irecê, à época, na cadeia pública de Irecê, onde ele foi, na rebelião, atingido na perna e foi hospitalizado. E depois ele fugiu. Lázaro então some da justiça e vai reaparecer 1 ano depois, em 2009, cometendo crimes em outra região, como conta o repórter Arthur Bernardi. No Distrito Federal, Lázaro estuprou essa mulher. Ela trabalhava num bar no Sol Nascente, uma cidade próxima de Ceilândia, onde Lázaro apareceu um dia acompanhado por outro homem.
Primeiramente chegaram como clientes, né? Beberam o dia todo, jogaram sinuca. Aí, por volta das 4 horas da manhã, eles invadiram a nossa casa, a chácara, com arma, com espingarda e uma faca. Ele foi preso no ano seguinte, 2010, por estupro e também por roubo. 4 anos depois, conseguiu ir para o regime semiaberto. Em 2016, fugiu depois de não retornar para o Centro de Progressão Penitenciária em Brasília. O criminoso só foi recapturado em março de 2018 e ele começou a cumprir pena aqui na cadeia de Águas Lindas de Goiás, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Mas daqui, apenas 4 meses depois, Lázaro fugiu mais uma vez, por um buraco feito no teto da cela. No ano passado, ele foi indiciado por invadir uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, e golpear a cabeça de um idoso com um machado. A agressão deixou sequelas na vítima. No dia 9 deste mês, semana passada, Lázaro invadiu mais uma chácara na zona rural de Ceilândia. Segundo as investigações, ele matou Cláudio Vidal e os 2 filhos, Gustavo, de 21 anos, e Carlos Eduardo, de 15. Depois de matar pai e filhos, Lázaro sequestrou a esposa de Cláudio e mãe dos jovens, Cleonice Marques de Andrade. A Cleonice é uma pessoa assim fenomenal, uma pessoa que não existe tamanho coração, tamanha bondade. O Cláudio era assim uma pessoa assim meio fechada, mas um coração muito maior do que ele também. Criança é pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, fica perguntando, mas por que aconteceu isso com eles? Muito triste, muito pesado, porque aí ficou a angústia, né, da gente sem saber o que ele estava fazendo com ela, para onde ele tinha levado. O corpo de Cleonice foi encontrado neste córrego, sem roupas. Debaixo desses arbustos, né? Dentro do leito do rio, com a face inclusive voltada para o leito d'água. É o mesmo córrego em que Lázaro cometeu o estupro em 2009. Ele prefere se deslocar dentro de rios para despistar os cães farejadores da polícia e não deixar pegadas. E quando para, improvisa acampamentos como esse aqui, montado a poucos metros de onde o corpo de Cleonice foi encontrado. Neste outro ponto, o bandido usou um colchão e foi embora deixando roupas. São 3 vítimas. Foi também num rio, em Goiás, que a polícia encontrou uma família de 3 pessoas que ele tinha sequestrado na terça-feira passada. Se abriga, vem. Sai do rio! Sai do rio! Sai do rio! Quem vai contar essa história é o repórter Honório Jacometo. O Fantástico localizou essa família de Cocalzinho de Goiás. Esta semana, eles viveram momentos angustiantes. Mãe, pai e a filha ficaram quase 2 horas em poder de Lázaro Barbosa. Com medo, eles se mudaram do lugar. A família tinha acabado de almoçar quando Lázaro apareceu. Falou assim pra mim, R$1 não, senão o senhor morre. Eu tava no quarto, escutei o meu pai falando pra não fazer nada. Nisso, eu já entrei no meu WhatsApp e entrei na conversa de um policial que passou lá no dia anterior. Tinha deixado o número, mandei mensagem. Aí eu arrumei a comida, ele passa o celular também. Aí nisso eu já tinha amarrado meu marido, né? E pegou o celular meu e da minha filha e já pôs nós pra correr pra baixo. O rumo do rio e do mato. Aí nós fomos pro corvo, aí eu dentro d'água. E não é pra pisar na areia, se pisar na areia vocês morrem. Pra não deixar rastro, né? Graças à mensagem enviada pela filha, a polícia já estava fazendo buscas, inclusive de helicóptero. Aí tinha hora que eu já falava assim, ó, que parar de voar, eu vou deixar vocês e vou seguir. Mas é pra você mandar uma mensagem para eles, nos policial, que eu quero sair do Goiás e do DF. Enquanto eles não deixar, eu vou continuar fazendo isso que eu tô fazendo com vocês. Se abriga! 3 policiais apareceram e aí aconteceu o tiroteio. Polícia! Se abriga, vem. Eu já fui atirando assim com as 2 mãos
afastando. Ele feriu um policial e conseguiu escapar. O policial foi atendido e liberado em seguida. Do dia 29 do mês passado até agora, Lázaro é acusado de matar 5 pessoas, segundo a polícia. A quinta foi o caseiro de uma propriedade que ele tinha invadido 5 dias antes de matar a família Vidal. Também, segundo a polícia, o homem mascarado que aparece nessas imagens é Lázaro. Nesses 12 dias de fuga, Lázaro invadiu pelo menos 12 propriedades. Fez reféns em 3 ocasiões. Ele deu 2 disparos. Os estilhaços feriram um homem. Lázaro roubou celulares e uma carteira. Nas invasões, Lázaro segue o mesmo padrão. Busca dinheiro, pertences, comida e um objeto que é comum em propriedades rurais: arma de fogo. A porta que o cara roubou. Tá procurando arma e comida. Lázaro roubou pelo menos 2 carros. Queimou um deles antes de continuar fugindo. Esta semana houve 2 tiroteios com a polícia, que por mais de uma vez esteve perto de prender Lázaro. Quem perdoa é Deus. Agora eu não perdoo de jeito nenhum. Preciso que o pessoal bota a mão nesse cara para ele confessar o motivo da barbaridade e que seja preso para não fazer mais uma outra coisa desse tipo com outras famílias.